Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo do Vale e hoje nós vamos continuar a nossa aula de bom e dom. Então, no vídeo de hoje, nós vamos criar alguns elementos além dos textos que a gente já tinha criado. A gente já fez, o inner HTML. Vamos ver como que a gente pode... A gente simplesmente alterou os elementos, né? Mas a gente pode também criar novos elementos, remover elementos, adicionar elementos, enfim, é uma infinidade de recursos aí que a gente pode utilizar. A gente tem o document create element, que vai criar um elemento no HTML. A gente tem o document.remove child, que ele vai remover um elemento do HTML. A gente tem o document.append child, que vai adicionar um elemento ao HTML. A gente tem o document.replace child, que vai pegar algo e fazer o replace, né, fazer a troca, vai substituir esse elemento. E o document.write texto, que vai escrever no fluxo de saída do HTML. Vamos ver isso na prática então. Vamos pegar o que a gente já tinha, tá aqui, da última aula, o nosso código. Simplesmente criar um HTML e nele a gente tem uma div principal com o primeiro e segundo parágrafo. Existe um parágrafo demo aqui de demonstração e existe o arquivo que a gente está fazendo o link. Aqui, como a gente vai criar, a gente não vai alterar, vamos deixar sem esse parágrafo demo e vamos para o nosso código. Aqui, ao invés de principal, vamos fazer um novo parágrafo. E aí a gente vai, ao invés de chamar o get element, a gente vai criar o create element. O elemento que a gente está criando é um parágrafo, então a tag dele é P. E aí a gente vai pegar este novo parágrafo e aí este novo parágrafo ponto inner HTML vai receber um texto. Que texto? Meu novo parágrafo. Tá aqui o nosso texto. E aí aqui agora a gente vai fazer document get element by ID. Vamos pegar o nosso principal e vamos fazer como que a gente faz para adicionar? Append child. E aí a gente vai passar, vou apagar tudo que está aqui, e aí a gente vai passar o valor ali, um novo parágrafo que a gente criou. Abriu o navegador e agora, mesmo a gente não tendo esse código aqui no HTML, ele está disposto aqui no nosso navegador. Legal, né? Vamos ver mais alguma coisa que a gente pode fazer? A gente pode reagir a eventos. A gente pode determinar uma ação quando algum evento é acionado. Quando a página acabar de carregar, você pode subir um pop-up, por exemplo. Você pode reagir quando um input de um formulário mudou, quando um botão é clicado. Então dá para a gente reagir. A gente já viu o onClick no último vídeo. A gente pode agora criar uma data. Então, button, a gente fecha esse botão e aqui dentro, como atributo, né, a gente vai colocar onClick. O que vai acontecer? A gente pode chamar uma função, como a gente fez antes, ou a gente pode fazer direto. Document.get element by ID. Qual ID? Calma aí que não era para... Não era assim. Document get element by ID. Qual ID? O nosso demo. Vamos ter que criar ele de novo agora, né? E aí a gente coloca um ponto inner HTML, recebe uma data. Como que eu faço para criar uma data? Ele já tem ali nativo. E aí a gente pode deixar como texto do nosso botão, né? Por exemplo, que horas são?
E aí vamos colocar o nosso PID demo aqui para ver o que acontece. Por enquanto a gente não vai precisar desse script aqui não. Então, não vai fazer diferença não. Deixa eu ver se vai. Vai porque a gente está criando um elemento aqui. Só a gente comentar esse código. Então vamos voltar lá no navegador. Ele tem um botão aqui, que horas são. Quando a gente clica, ele pega pra gente o horário que esse vídeo está sendo gravado. Tá, mas quais eventos que a gente pode reagir? São vários eventos, eu vou deixar aqui uma tabela para vocês. Então a gente pode fazer onChange, quando um elemento HTML mudar, a gente pode acionar esse evento. OnClick, que é quando clica-se em um elemento HTML, ele vai reagir. A gente tem o onMouseOver, que é quando move o mouse sobre o elemento, a gente vai ter um evento. OnMouseOut, que é quando a gente tira o mouse, né, a setinha, de cima daquele elemento. OnKeyDown, que é quando o usuário aperta alguma tecla do teclado. OnLoad, que é quando a página termina de carregar. OnFocus, que é um elemento HTML em foco. OnBlur, que é um elemento HTML que vai perder o foco. Então tem várias formas aí que a gente pode fazer. Deixa eu fazer um para vocês na prática. Vamos criar um título, que eu acho que vai aparecer melhor. Vou criar um título H1. Nesse título H1, a gente vai reagir ao evento onMouseOver. Quando colocar o mouse em cima, a gente vai fazer um style.color. Vamos colocar a cor vermelha. A gente pode fazer um onMouseOut. Calma aí, só que faltou fechar, por causa disso que ele ficou com essa cor estranha. OnMouseOut. E aí a gente pode... esse aqui. Então, tá aqui. A gente pode colocar um style.color igual black. Vamos botar um blue. Beleza. E o que a gente vai ter nesse parágrafo? Aqui não precisa dar aspas não. Mova o mouse sobre o cursor. Não ficou bom, né? Sobre o texto. Beleza. Estou salvando aqui. Quando a gente vai no nosso site e a gente move o mouse, ele ficou vermelho. Quando a gente remove, ele ficou azul. Então, esse é um dos efeitos que a gente pode utilizar. Mais um exemplo. Aqui, debaixo do P, vou criar um input. Nesse input, a gente vai colocar o tipo dele, text. E a gente vai dar um ID para ele, key example. Beleza. Agora no nosso script, a gente vai fazer um document.getElementById. Como é que ele chama aqui? Example.onKeyDown. A gente vai chamar uma função para ele. Que função que a gente vai chamar? Uma função, a gente vai passar simplesmente um E aqui. E a gente vai chamar um let character. Então, o nome da variável que a gente está dando. Vamos chamar de string from sharecode. Então, e keycode. Fazendo alguma coisa errada. Keycode.
aqui não vai quebrar não. Alert. Alert. Oh, alert. Tecla. Foi pressionada. Qual tecla? A tecla character. Vamos ver se com isso vai funcionar. Eu estou um pouco cismado com aquele key code ali. Esse code aqui deu uma quebrada. Vamos ver se aqui vai aparecer agora. Tá, ele não está acionando o nosso. Vamos ver se a gente está fazendo certinho. Ah, o nome estava errado aqui. Ó, eu apertei a tecla D. Vou apertar a tecla G. Ele mostra pra gente. Então aí ele está acionando a janela ali. Gostaram do exemplo? Então, um evento de teclado. A gente pode, inclusive, adicionar um Event Listener. O que é um Event Listener? Então, quando aquele determinado evento acontecer, a gente vai chamar uma função. Como que a gente faz isso? A gente... Vamos deixar um botão. Vou criar um botão. Nesse botão, a gente vai dar um ID para ele. Pra gente encontrar ele fácil. Vou colocar my btn. Vou colocar um escrito aqui, aperte. E a gente tem que ir lá pro JavaScript. Ah, calma aí, deixa eu ver. Isso. Aí aqui é só a gente criar uma função. Então, function minha função de alerta, por exemplo. Eu vou criar um alert. Oi. Simples. E a gente tem que adicionar isso, né? Document. Get element by ID. É o my button btn. Add event listener. Que evento? Um evento de clique. O que eu faço? Eu chamo a minha função de alerta. Beleza, vamos ver se vai dar certo. Atualizei. Aperte. Ele passa aqui a mensagem pra gente. Tá vendo como é que dá para fazer bastante coisa? Vamos criar uma animação? Então vamos. Aqui no HTML. Então, pra gente fechar essa aula, acho que a animação vai ser uma boa. Aqui a gente vai ter que adicionar um CSS. Ainda não temos. Ele deu um nome ali de main CSS. Eu vou deixar esse nome aqui, já que ele deu ali automático. Aqui, ó. Aqui que a gente está fazendo a ligação. A gente até tinha um script main aqui que a gente não estava utilizando. Vamos fazer algo que move. Então, para dar uma limpada aqui, eu vou limpar o que a gente tinha. E aí a gente pode criar um parágrafo. E dentro desse parágrafo a gente vai colocar um botão. E aí esse botão vai reagir ao comando onClick e vai chamar uma função mover. Beleza? Temos que fechar e vou deixar aqui um clique. Depois do nosso parágrafo, a gente pode criar uma div. A gente dá um ID para ela de bloco. E dentro dela vamos criar uma outra div. E dentro dessa div a gente dá um ID
de animacão. Beleza. Div. Esse parágrafo a gente não precisa de dar nenhum ID, porque ele já vai reagir a um botão. Estamos chamando aqui o arquivo. Beleza. O que a gente pode fazer? Vamos chamar esse bloco que a gente criou lá e vamos dar um width para ele de 400 pixels. Vamos dar um height para ele de 400 pixels. Vamos colocar a posição dele relativa. Vamos colocar um background de alguma cor interessante. Vamos colocar green, verdão. A gente pode criar também para o animacão. E aí no animacão a gente vai dar um width menorzinho, um height também menorzinho. Aí a gente pode dar um position absoluto para ele. E a gente pode dar um background color yellow. Vamos ver se vai ficar bom. Acho que aqui tá bom. Agora no nosso JavaScript a gente também tem que criar algumas coisas aqui. Então eu apaguei tudo que tinha. Criei a função mover. Essa função let id equal to null, let pause equal to 0, clear interval id, só para limpar caso exista algum intervalo. Dá um set interval frame cada 5 milissegundos e vamos criar essa função frame ali que a gente está chamando. E aí a gente vai colocar if position equal 350 clear interval e a gente passa esse ID. Se não, element ponto, aqui ficou errado, element esqueci, vamos criar um elemento aqui também, né? Const element igual document ponto get element by id animacão clear interval. Aqui a gente pode aumentar essa posição, depois a gente pode pegar esse elemento e alterar o estilo dele, style top igual a posição dele mais algum valor em pixel aqui, que essa posição foi incrementada, element ponto style, e a gente vai colocar o left, que a gente quer que ele mexa nesse sentido, igual pos mais palavra pixel. Beleza, vamos só dar uma revisada. Então a gente tem um botão escrito clique que chama uma função, e a gente tem um bloco. Dentro desse bloco a gente tem uma animação. Como estilo desse bloco, a gente deixou esse bloco grande, a animação a gente deixou ele menor e ele vai movendo, né? Ele é amarelo. Nessa função a gente inicialmente não tem nenhum ID, a gente tem uma posição, a gente pega esse elemento que veio do ID animacão, limpa o intervalo, seta um novo intervalo a cada 5 milissegundos, chama essa função. Então se for 350, ou seja, chegou ali na pontinha, a gente limpa o intervalo. Se não, a gente incrementa essa posição e vai fazendo o estilo dele mudar da esquerda para a direita.
Então vamos atualizar a nossa página. Quando a gente clica, ele agora atravessa o outro elemento. Então, com isso, dá pra gente alterar muita coisa, né? Dá pra gente adicionar itens, mover itens no nosso site, na nossa interface. Então, espero que seja proveitoso para vocês esse vídeo, espero ter ajudado. Curte, compartilha, inscreve no canal e ajuda a gente. Comenta aí se ficou alguma parte confusa, se quer que melhore alguma coisa. Deixa um comentário aí que vai ajudar a gente. É isso aí. Valeu, bons estudos!